Olá, tudo bem com você? Beleza? Bom, hoje é a nossa 8ª aula, né, do curso ORMBR. Na aula passada, número 7, eu expliquei sobre o gerador, né, de modelos lá, né, passei para vocês uma visão geral de como gerar os modelos, enfim. Na aula número 6, né, anterior, eu passei sobre o uso do ManageObject-Set, né, usando lá a classe ManageObject-Set. E eu não tinha passado na aula 7, né, não dei sequência na aula 7 usando o ManageObject-Set com componentes, porque eu tive alguns problemas nos componentes e aí eu tive que resolver, então eu adiei, fiz a aula número 7 e agora eu estou fazendo a aula número 8. Então vou mostrar para você agora uma cópia da aula número 6, que usa o ManageObject-Set, porém nós vamos substituir, né, a classe por componentes. E nessa mesma aula eu vou agora começar a utilizar bastante os modelos. Então nós vamos implementar nesse modelo aqui o AutoInc. Tá? Eu vou mostrar para você como implementar e vou te dar algumas dicas também de outros bancos, porque nós vamos implementar em cima do SQLite. Porém, em outros bancos, né, é de forma diferente. Cada banco tem a sua particularidade. Mas o ORMBR ele trata cada banco. Então, eu vou mostrar aqui o banco Firebird e o SQLite, mas aí você vai ter uma noção de como é feito nos outros também. Beleza? Bom, então vamos lá. Assim como nas outras aulas, o que eu fiz foi uma cópia, né, da pastinha. Nesse caso aqui, eu não fiz da aula anterior, né, que é a número 7, não tem nada, porque eu expliquei a classe, um gerador de modelo lá para você, então não teve código-fonte, porque o código-fonte já está no repositório do ORMBR. Então eu fiz uma cópia da aula número 6, que é a do ManageObject-Set, e fiz uma cópia aqui para dentro para a aula número 8. Então é esse fonte, né, esse código aqui que nós vamos fazer a alteração dele. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a substituição do uso da classe ManageObject-Set para componentes, certo? E aí você vai observar qual a diferença dos dois aí. Eu vou relembrar aqui para você. Na aula número 6, nós fizemos o quê? Nós implementamos aqui, ou declaramos, né, um connection, né, ou melhor dizendo, sequência aqui, né? Nós aqui inserimos as units, eu vou até apagar aqui, ó, que nós não vamos precisar. Quando a gente utiliza componentes, ele vai fazer esse processo para a gente nos ajudar. Não preciso adicionar as units no use aqui, é o primeiro ponto que eu elimino quando eu utilizo o componente. A declaração das variáveis aqui de conexão e a variável do objeto Manage, eu também não preciso, eu posso tirar, certo? Eu vou deixar esse método aqui para que ele adicione no memo lá para que seja visualizado a informação. Bom, aí aqui abaixo nós vamos observar o seguinte, ó, todas as variáveis, né, o Manage, a conexão, né, são utilizados pelas variáveis, mas nós eliminamos essas variáveis aqui de cima. Então nós vamos ter que substituir, né, essas variáveis aqui por componentes. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, né, o passo seguinte agora das units, do uses e também das variáveis declaradas aqui, então eu vou dar sequência aqui fazendo o seguinte, vou adicionar os componentes, né, na tela aqui. Então eu venho aqui, ó, no conexão, né, que é o FireDAC, nós estamos utilizando aqui FireDAC, ó, observe que eu estou com o engine de FireDAC aqui, e aí o componente de conexão, ele pede o quê? Ele pede qual é o componente de conexão do FireDAC e qual é o drive que eu estou utilizando, né, do banco de dados, e no caso aqui é SQLite. O próximo componente é o link, né, é o drive link, que é do SQLite, para que ele adicione em unit aqui do drive a ser utilizado pelo banco SQLite. E o outro componente é, no caso, o ManageObject-Set, que é esse componente aqui. Nós já vimos uma aula aí com o dataset, né? O ManageDataset. Aqui nós estamos vendo agora nessa aula com o componente ManageObject-Set ao invés do objeto lá das variáveis. Então, esse componente que ele pede conexão, aí quando eu abro aqui, ele me mostra a conexão do ORMBR. Qual é a conexão do ORMBR? Então, eu fiz o link aqui, relacionei tudo certinho. Então, o conexão, ele pede, na verdade, a conexão do FireDAC, né? E o Manage pede a conexão do ORMBR, certo? Bom, aí, adicionados os componentes aqui na tela, eu venho aqui para o código e você pode observar que as units não estão aqui no use. Então, eu vou dar um save aqui, ó. Pronto, então os componentes já adicionou aí as units para mim,
certo? Então, essa aí é a grande vantagem também de você utilizar os componentes, que você não precisa conhecer quais são as units a ser adicionadas para uso. Você adiciona simplesmente o componente, arrasta, solta e o componente faz o resto. Aqui abaixo, ó, nós continuamos sem as variáveis porque nós não precisamos mais delas. Nós temos agora o componente de conexão, que é esse aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, certo? E vou ver onde ele vai precisar ser substituído aqui. É sempre no connection. Então, esse aqui seria a instância da variável, mas eu não preciso mais. Eu não preciso porque eu não tenho a variável. Mas aqui o manage objeto set também ele precisaria aqui, ó, do fConnection para passar a conexão para dentro. Porém, eu não tenho mais essa variável também. Então, eu não instancio também esta variável, porque eu estou utilizando o componente. Então, o que eu tenho que fazer é substituir, né, as variáveis por componente. Então, o manage tem um monte, né, para ser substituído. E o connection, deixa eu dar uma olhada aqui, geral, connection tem aqui, ó. Eu simplesmente preciso utilizar o componente aqui ao invés da variável. Então, é o nosso componente de conexão, o DBEBR Connection Faridac, no caso aqui do Faridac. Então, eu coloco ele aqui, eu peço ajuda do Delphi aqui, ó, set monitor, ele está adicionando, beleza. Ok, então já substituí aí, né, a variável conexão pelo componente. E agora eu preciso da variável, a variável aqui, ó, em vários lugares. Então, eu venho aqui para o componente manage, que era a variável, eu vou substituir pelo componente. Então, vamos ver aqui, ó, aqui eu tenho que substituir, mas aonde? Aqui também, né? Aqui também, vamos lá, vamos substituindo aqui, para você ver que eu estou substituindo simplesmente a variável pelo componente. Ó, todos os pontos onde eu utilizava a variável que era instanciado no create, eu passei a utilizar agora o componente. Tá? Os comandos para frente eu não mudo nada. O free aqui eu não preciso, porque eu não estou utilizando mais variável. Eu estou utilizando o componente, então o Delphi se encarrega de liberar ele da memória para mim. Aqui, vamos selecionar aqui também, aqui. Vamos substituindo aí todas as variáveis, né, pelo componente agora que tem no ARMBR. Então, substituindo aqui, deixa eu ver onde tem mais. Deixa eu ver se ficou algum para cima. Não. Para baixo, então temos aqui para baixo alguns ainda. Vou substituir aqui, aqui, mais aqui. Vamos aqui também do Modify, Occurrence, o Update. Então, temos aí toda a substituição das variáveis. Deixa eu dar um builderal aqui para ver se está tudo ok. Vamos lá. Compilou ok, certinho. Deixa eu só executar ele aqui agora para ver se está tudo funcionando. Bom, está lá, ó. Então, observa que eu mudei somente, né, para o componente, mas continua a funcionalidade. Está aqui, listou os registros aqui no memo para mim. Ok, show de bola. Então, agora, nós podemos utilizar, além do recurso novo, né, do Manage, né, objeto set, que foi da última aula número 6, que eu mostrei para você. Então, estou mostrando para você aqui a mesma aula, porém usando o componente. E a mesma coisa eu botei aqui no componente e mudei aqui para que o componente gerenciasse a lista interna. Então, eu tenho todos os recursos ainda da aula número 6, né, de usabilidade, porém utilizando componentes. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou te mostrar como a gente pode... Observa o seguinte, lá na aula número 6, eu estava pegando a sequência de ID do cliente, vendo a quantidade que tem na lista mais um. Lembra? Nós pegamos sempre a quantidade mais um aqui, o do count, né? Então, eu vou mostrar para você aqui agora como a gente pode mudar no ARMBR para que o ARMBR use o AutoInc, certo? Então, primeiro, são duas situações. Eu posso aqui alimentar com -1, ou também não alimentar informação nenhuma, o ARMBR vai gerenciar para você. Então, para ficar mais visível, eu vou deixar essa linha aqui funcional, tá? Ou seja, todo campo que seja autoincremental, ele tem que iniciar com -1. Então, eu vou vir aqui agora no modelo. Tá? Vamos ver o que a gente tem que mudar aqui no modelo agora para que esse AutoInc funcione. Primeiro, ele está aqui, ó, Not Inc. Então, eu vou botar aqui, ó, AutoInc. Isso aqui é o tipo, né, o parâmetro que é utilizado. Então, eu tenho aqui Not Inc, né, e AutoInc, certo? Então, esse parâmetro aqui é o segundo parâmetro. Eu estou mudando aqui na primeira key. Então, eu tenho a primeira key que é o cliente ID.
estou dizendo que ele é auto-inc. Porém, vamos aqui no banco. Deixa eu só mostrar aqui para você o seguinte, ó. Aqui no banco, eu não marquei o campo como auto-inc, certo? Não, aqui, ó, não marquei como auto-incremental. Ou seja, aqui eu estou usando SQLite. Eu vou te mostrar também no Firebird, que ó, aqui no Firebird eu também não preciso botar lá o campo com auto-inc. O que eu preciso é criar aqui ó, o generator para cada tabela, tá? Para que eu consiga enxergar isso, ou seja, o ORM consiga enxergar isso. Tem alguns bancos que o nome lá é sequence, então você vai criar ali os nomes sequence. No SQLite, vamos ver como funciona aqui no SQLite. No SQLite eu preciso então colocar no primeiro key como auto-inc, certo? O campo. E aí nós vamos adicionar mais um atributo aqui que é o nome sequence. Sequence e o nome do sequence que está no banco. Então, só para que você entenda o que é esse nome sequence, é o seguinte. O SQLite, ele não tem sequência, ele não tem aqui ó, como eu criar sequência ou generator, certo? Então, o SQLite ele pede o nome da tabela. Então, nesse caso aqui é cliente. Ok? Então, o próprio nome da tabela lá, ele gera. Eu consigo pegar a sequência da numeração. O Firebird, você tem o generator. Então, o ideal aqui, ó, você pode observar que aqui está como exemplo sec, né? Underline caixa, o ideal aqui é que fosse só caixa também, para que se eu mudasse de SQLite, né, que não tem o nome aqui, mas que é o nome da tabela cliente, quando eu mudasse para Firebird, eu também não iria precisar vir aqui no modelo e mudar o nome. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse aqui sequência caixa, vamos supor que esse fosse Firebird. Aí eu vim aqui no banco Firebird e criei aqui sequência, né, cliente. Aí eu vou mudar para o SQLite, por algum motivo. Aí eu teria que apagar isso aqui, ó, porque o SQLite não tem esse nome sequência, não tem como criar esse nome sequência. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é melhor você padronizar. Coloca o nome da tabela, certo? Que aí você atende a um e a outro. Então, existe esse gerenciamento aí, você vai ter que gerenciar isso aí para que o seu modelo, sua classe modelo, fique o mais compatível possível com todos os bancos. Então, fica aí a dica, certo? Bom, então feito isso aqui, mudamos aqui para auto-inc, né? Botamos aqui o sequência, o nome da tabela, e aqui eu botei também o valor, né, do ID como -1. Feito isso aqui, pronto, o ORM agora já vai gerenciar. Então, vamos executar ele aqui agora. Ó. Vamos executar. Deixa eu aqui no banco mostrar para você aqui como está. Então, aqui nós temos o número 5, certo? Deixa ele executar aqui. Aqui está executado. Tem o número 5, então eu vou dar um insert. Então, ele já pegou o número 6, vamos aqui no banco. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha lá, está o número 6. E observa que aqui ó, o valor está sendo de -1. Eu estou passando -1 aqui, ó, certo? Eu estou passando -1. Ó. Eu não estou passando o count da lista mais, não. Eu só estou passando o -1. Então, o ORMBR ele gerencia isso aí. Sabe que existe o atributo auto-inc na primeira key, já sabe qual é a sequência, o nome da sequência que ele deve pegar, então ele vai no banco lá e gerencia essa sequência pegando o auto-incremento aí, gerando o auto-incremento, né, para você, certo? Então existe a combinação aí, fica atento a isso, ó. Não é só botar o auto-inc, você precisa também colocar o atributo sequência, tá? Se nós fizermos isso aqui, ó, não irá funcionar, tá? O RMBL precisa trabalhar em conjunto aí. O parâmetro da propriedade, quando ele identifica o parâmetro, aí ele busca esse outro atributo que é a sequência, para que ele gere assim automaticamente a numeração para você, tá? Então aí como eu vou te mostrar, então basta você inserir, ó, certo? Observe que eu estou debugando aqui para que você veja. Ele veio aqui como -1 do F8 aqui, adiciono, insert e adicionou aqui no memo o 7 e aqui no banco. Vamos dar um refresh aqui, também o número 7. Bom, então nessa aula aí, ó, é o que eu queria te mostrar. É a mudança, né, usando o Manager lá com aquele recurso novo, né, que você não precisa gerenciar a lista, que o próprio Manager gerencia a lista. Agora, nessa aula aqui, eu estou te mostrando aquele recurso, porém utilizando componente. Tá? E já te adicionei aí um recurso novo, né, para que você veja como a gente vai implementando o recurso na classe modelo. Tá? Então, nessa aula aqui, eu também adicionei o recurso de autoincremento na tabela
né, cliente, que antes nós estávamos alimentando o ID como o count da lista, né, mais um, certo? E aqui agora nós estamos alimentando com o AutoInc para que fique uma coisa mais profissional, né? E aí você possa utilizar no seu dia a dia aí esse recurso. Bom, então é isso aí que eu queria te passar nessa aula. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço.